E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson mais uma vez. Nós vamos dar continuidade sobre a função polinomial do primeiro grau. Vamos continuar no capítulo 12, o que já havia sido introduzido no capítulo 11. Então, o que nós vamos ver? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na nossa apostila e ver o que é, de fato, o assunto abordado no capítulo 12. Então, gente, olhando aqui o capítulo 12, né, nós podemos ver que ela é a função polinomial do segundo grau, então a segunda parte. O que esse capítulo, então, trabalha? Ele trabalha com o gráfico de função, trabalha com o coeficiente angular, coeficiente de inclinação da reta, trabalha com o coeficiente linear, trabalha com o zero da função, trabalha com o sinal da função e trabalha também com se a função ela é crescente ou ela é decrescente, ou seja, se ela está subindo ou se ela está descendo, né? Levando em consideração que o nosso gráfico ele sempre vai ser uma linha reta. Então, se eu tenho um gráfico com uma função polinomial do primeiro grau, ela sempre vai ser uma linha reta. Então, esses são os assuntos, esses são os tópicos que o capítulo 12 vai abordar. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui ele conta uma historinha, blá, blá, blá. Aqui. Então, o que a gente precisa saber para montar um gráfico? Primeiro, para a gente saber, né, a princípio, como se comporta uma função polinomial do primeiro grau, é preciso saber a lei de formação dessa função. Então, a lei de formação é justamente essa, para toda e qualquer função polinomial do primeiro grau. Então, f de x igual a x mais b, sendo que a tem que ser sempre diferente de zero, porque se a for zero, a gente vai ter, no caso, uma função constante, já que vai ser só o b. Então, essa função aqui, essa lei de formação, descreve qualquer função polinomial do primeiro grau. Qualquer função que vai ser descrita com um gráfico de uma reta. Tá? Então, para a gente poder, primeiro, interpretar e desenhar esse gráfico, a primeira coisa que tem que ser feita é saber qual vai ser o valor da função quando x é igual a zero. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, de fato, é quando x é igual a zero, o que vai acontecer com essa função? A gente pode observar aqui que quando x é igual a zero, a gente vai obter, né, o resultado aqui, que se x for zero, então vai ficar a vezes zero mais b, então vai dar sempre este b. Tá? Então, para montar o gráfico, esse é o primeiro dado que nós temos. E aí a gente consegue montar, tá? Desse gráfico, a gente consegue observar que existe este par ordenado 0b. Então, olha só. Para montar o gráfico, vocês sempre vão observar o seguinte. O b sempre vai ser o ponto onde a reta ela vai cortar o eixo y. Então, olha só. Aqui vai ser justamente o ponto onde a reta corta o eixo y. Então, ó, se eu olhei uma função, olhei a lei de formação, vi que aquele termo ali, que não depende do x, né, não é nulo, a gente pode observar, então, que aquela reta ela vai cortar justamente naquele b. Certo? Então, a gente consegue aí simplesmente começar a montar a nossa reta. Tá, e aí, para achar os demais valores, né, vocês podem ir testando. Vocês podem botar ali f de x igual a 1, né, o x igual a 1, então vai calcular f de 1, pode calcular o f de 2, e aí vocês vão montando este gráfico. Tá? Então, se você pegar aqui, jogar um valor de x, qualquer, você escolhe, você vai obter aqui, então, este resultado, né, já que a gente vai conhecer o b, vai obter este resultado aqui, e este resultado vai me gerar um outro par ordenado, este par ordenado aqui, e esse par ordenado, junto com esse par ordenado, que era o primeiro par ordenado, onde o x é igual a zero e a gente vai ter b, a gente consegue montar esse gráfico, essa linha aqui. Tá? Todos os outros pontos, todos os outros par ordenados, conforme a gente vai variando o x, eles vão estar aqui nesta linha, nesta reta. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é justamente como a gente calcula aí esse primeiro ponto. Né? Então, esse primeiro ponto, na verdade, nem precisa ser um cálculo tão grande, é só você botar x igual a zero. Ou seja, se você observar uma função, você vai logo vê-la que ela vai cortar no ponto B. E aí, este outro ponto aqui, vocês podem
ir testando valores do qual vocês queiram aleatoriamente, tá? Nesse exato momento, vocês não precisam de nenhum outro dado. Pode fazer isso. Então, ó, eu, na verdade, sempre recomendo que vocês façam o que alguns professores chamam de jogo de Bob Esponja. Tá? Então, eu recomendo que vocês façam Bob Esponja. O que seria o Bob Esponja? É você fazer um negócio aqui, uma tabelinha. E nessa tabela, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão botar numa coluna o X e numa outra coluna o Y. Tá? Então, deixa eu aumentar aqui o Y. Beleza. Tá? E aí, o que vocês vão fazendo? Aí vocês vão fazer o seguinte. Aí aqui, ó, você vai botar um valor para X. Vamos supor 1. E aí você vai pegar a sua lei de formação, essa lei de formação aqui em cima, vai ter valores para A e para B, óbvio, né? Vão ser números reais. Vocês vão pegando os valores X e 1, vocês vão achar o valor para Y. Vão pegar aqui X2 e vão achar o valor para Y. X3, vão achar o valor para Y, tá? Ah, mas professor, o que de fato é o Y? O que de fato é este Y? Então, esse Y é o seguinte, eu posso escrever f de x igual a x mais b, ou simplesmente posso escrever y é igual a ax mais b. Então, fazer esta anotação vale para mim também, essa igualdade é a mesma coisa, eu tenho essa igualdade para poder trabalhar, que isso é igual a isso daqui. Então, as duas coisas são iguais. Então, ó, eu posso simplesmente botar um valor para x e acho um valor para y. E aí eu consigo completar essa tabela e montar esse meu gráfico. Claro, quanto mais valores você pegar para x, melhor vai ser o meu gráfico. Mais retinho você vai fazer essa linha aqui. Tá? Então, ó, aqui tem um exemplo. Esta aqui é a lei de formação. Ó, y é igual a x divididos por 3. Então, esta lei de formação aqui, ela já está sendo dada diretamente. Tá? A gente vê aqui que não existe o b. Isso significa o quê? Já que não existe o b, significa que esta função vai ter o seu gráfico passando na origem, né? Já que o b é nulo. Então, vai cortar o eixo y no zero. Essa daqui, por exemplo, essa daqui a gente já não tem o y, o b nulo. Tá? Então, se ela não tem o b nulo, o b é 20. O que a gente sabe, então? Que o b, né, vai ser justamente o ponto onde a reta vai cortar o eixo y. Então, a gente consegue observar aqui que este gráfico, né, vai cortar a reta no eixo y no ponto 0,20. Ou seja, sempre vai ser este valor aqui, vai ser o ponto aonde este gráfico vai cortar a reta do eixo y. Tá? Então, isso aí sempre vai ser desse jeito. E aí, como eu falei, se vocês quiserem aqui, chegar aqui e montar o Bob Esponja, né, fazer aqui uma coluna para x e para y, e aí desta coluna vocês vão lá simplesmente botando valores, né, aleatórios. Tá? Ah, mas professor, que valor eu ponho? Nesse exato momento, não tem um valor específico para vocês botarem. Vocês podem botar o valor que vocês quiserem, na verdade. Tá? Então, é uma coisa meio pessoal. Ah, professor, eu quero botar o -1. Pode? Pode. Quero botar o 100. Eu posso? Pode. Vai ficar um número grande, mas se você quiser, você pode botar o 100 sem problema nenhum. E aí você vai achar um valor aqui para y, tá? Isso aqui é bem claro. Ah, professor, eu botei o -4. O que vai acontecer se eu botar -4? Vocês vão desenvolver essa função, tá? Para -4. Não vai ficar -4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Menos com menos vai dar mais. Então, o resultado y, por exemplo, aqui vai ser 21.
Aí eu vou pegar esse par ordenado, e esse par ordenado vai ser um par ordenado menos 4, 21. Então eu vou pegar o menos 4 de x, vou pegar o 21 aqui e vou montar este ponto. Vou pegar aqui o menos 4, vou pegar o 21, e aí eu tenho este ponto aqui como par ordenado para justamente poder passar o meu gráfico, tá? Aqui não ficou bem certinho, é para chegar um pouco mais para cá, o 21 está mais próximo, né? Então seria algo mais do tipo assim, né? Ficaria mais algo do tipo assim, tá? É difícil acertar aqui, mas ficaria mais algo do tipo assim, tá? Então esse ponto aqui seria um ponto pertencente a essa reta. Então, ó, como é que eu sei qual é a inclinação da reta? Ela pode estar mais inclinada para cima, mais inclinada para baixo. Então, para saber justamente essa inclinação, a gente precisa calcular o coeficiente angular, tá? O coeficiente angular é justamente o valor de A. Então, o A vai me dar o coeficiente angular. Já o B vai me dar o coeficiente linear. Então, o B diretamente, qual é o coeficiente linear dessa primeira função que nós vimos? O coeficiente linear da função y igual a x dividido por 3, como não tem o B, o coeficiente linear vai ser zero. A gente pode ver aqui. Qual é o coeficiente linear da função y é igual a menos x dividido por 4 mais 20. É o B, então o coeficiente linear vai ser o 20. Então, o coeficiente linear sempre vai ser o valor de B. E esse valor de B é justamente o valor onde nosso gráfico corta a reta y. E o coeficiente angular? O coeficiente angular é justamente o A. Se o coeficiente linear é o B, o coeficiente angular é o A. Então, ó, y é igual a x dividido por 3. Então, esse 1/3 de x vai ser justamente o meu coeficiente angular. Aqui eu tenho y é igual a menos 1/4 de x mais 20. Então, o coeficiente angular vai ser justamente esse menos 1/4. Então, aqui os dois coeficientes angulares, tá, das duas funções. Então, o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. O coeficiente angular, claro, ele diz qual é a inclinação da reta, se a reta está mais ou menos inclinada. Ela pode estar mais paralela, não que ela vai estar, nunca vai ser paralela, mas vai estar um pouco mais próxima do eixo de x, ou ela pode estar um pouco mais próxima do eixo de y, né? Só que essa inclinação é justamente dada em relação a esse valor que a gente tem de A, tá? Uma outra coisa também que a gente pode observar, vai ser trabalhado aqui, mas vocês puderam observar o seguinte: quando o coeficiente ele era negativo, a reta ela declinava. Olhando da esquerda para a direita, ela vinha em declínio, ela vinha descendo, como se fosse um avião pousando. Então, se o coeficiente angular, ou seja, o A, for negativo, esta reta ela vai ser decrescente. Nós vamos ver aqui um pouco mais para frente. Porém, se ela for positiva, ela vai ser crescente, tá? Por exemplo, aqui, quando eu tinha 1/3, ela subia. Quando eu tive menos 1/4 como coeficiente angular, ela decresceu. Essa taxa de variação do coeficiente angular, para saber justamente onde qual vai ser o ângulo que ela vai formar em relação ao eixo x, ele é dado pela tangente, tá, do ângulo deste valor. Não necessariamente vocês vão ter que saber isso agora. Posteriormente, isso vai ser trabalhado com vocês mais lá para frente. Mas é basicamente saber a tangente, né, a tangente desse ângulo alfa, né, que vai ser formado com o eixo x e a reta. Esta tangente, ela vai ser justamente, né, a tangente desse ângulo vai ser justamente a inclinação dessa reta. Isso quer dizer o quê? Que a tangente de alfa é justamente o valor que a gente tem para A. Tá? Então, se eu tenho A igual a menos 1/4, por exemplo, nós tínhamos
no exemplo anterior, significa que a tangente de alfa é menos 1/4. A gente até consegue achar o ângulo, certo? Que trabalhe com menos 1/4, fazendo a parte trigonométrica. Mas não vem ser esse o caso. Então, a gente não precisa, nesse caso, agora trabalhar com essa possibilidade de calcular o ângulo. Há possibilidade? Há, mas não vem ao caso nesse exato momento. Zero da função. O zero da função é justamente onde o gráfico ele corta o eixo x. Então, este daqui é o zero da função. Mas, professor, como é que eu acho o zero da função, então? Bem, para achar o zero da função, você sempre vai ter que igualar o y a zero. Então, preste atenção. Para achar o coeficiente linear, para achar o valor de b, você põe x igual a zero. Para você achar o zero da função, você põe o y igual a zero. Então, para esse caso aqui, deixa eu escrever aqui, para este tipo de caso, o y vai ser igual a zero. Então, ó, se eu tenho o y igual a zero, eu tenho o zero da minha função. Então, se o y é igual a zero, eu tenho o zero da função. E o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou cair numa equação de primeiro grau e vou ter que resolver esta equação. Basicamente, se a função ela for bem simples, vocês conseguem calcular por esse dado aqui. A gente pode simplesmente calcular, né, para achar o valor de x, achar onde vai cortar esse aqui, igual a menos b sobre a. Claro, tem certos tipos de caso que fica um pouco mais complicado jogar isso direto. Se a gente trabalhar com frações ou trabalhar com um número um pouco mais complicado, às vezes fica um pouco mais difícil a gente chegar por esse caminho, mas é uma solução para vocês acharem o zero da função, sempre pegando b, dividindo por a e sabendo que isso vai ser negativo. Tá? Mas, basicamente, quando vocês substituem o y por zero, basta vocês aqui calcularem, sem problema nenhum, tá? Uma equação de primeiro grau. E aí, vocês vão conseguir achar este ponto aonde corta o eixo x, tá? Sem nenhum problema. Então, ó, vamos lá. Nesse exemplo aqui, né, um exemplo anterior, era x igual a y dividido por 3. Então, para esse exemplo aqui, o y vai valer zero. Logo, x dividido por 3 vai ser igual a zero. 3 vai passar dividindo por zero, ou seja, x vai ser igual a zero. Tá? No outro caso, a gente tem aqui, ó, y é igual a menos x dividido por 4 mais 20. Então, y vai ser igual a zero. Vai ficar menos x dividido por 4 mais 20 igual a zero. A gente passa o 20 para o outro lado, passa o 4 multiplicando, multiplica todo mundo por menos 1, ou seja, eu vou ter 20 vezes 4, que vai dar 80, e aí a gente tem aí que esta reta vai ser cortada no eixo x no ângulo, no ponto x igual a 80, tá? E aí, como eu havia falado para vocês, que é o último tópico, se o coeficiente angular for positivo, tá? Ó, a medida de x aumenta, y também aumenta. Isso quer dizer que, então, que a gente tem uma função crescente. Isso só vai acontecer quando a for maior do que zero. Lembrando que a nunca pode ser zero. Então, para ela ser uma função crescente, o a ele tem que ser maior do que zero. E para ela ser uma função decrescente, o a ele vai ser menor do que zero. Então, toda vez que eu encontro o a maior do que zero, ela é uma função crescente. Se eu encontro o a menor do que zero, ela é uma função decrescente. Então, para uma função crescente, conforme o x aumenta, o y também aumenta. Então, vai estar decolando. Se eu tenho uma função decrescente, o x aumenta e o y diminui. Aí eu tenho uma função decrescente, tá? Então, justamente o que eu havia falado, para ela ser uma função crescente, o a ele tem que ser maior do que zero. Para ela ser uma função decrescente, o a tem que ser menor do que zero. E aí a gente chega ao estudo dos sinais. O que é o estudo dos sinais? A gente acabou de falar que se ela é uma função crescente, conforme o x aumenta, o y também aumenta. Então, para essa função aqui, eu tenho a função crescente, já que o a ele é positivo. Então, conforme eu vou passando
o meu x vai aumentando, o meu y também vai, então eu tenho sinais positivos para o lado de cá. Então, o zero da função, né, onde vai cortar o eixo x, vai ser justamente no zero. Então, para cá, os valores sempre serão positivos. Do zero para a direita, positivo. Se eu pegar agora aqui e olhar do zero para a esquerda, conforme eu vou diminuindo os valores de x, eu também vou diminuindo os valores de y. Então, aqui vai ser negativo. Então, se eu pegar do zero para a esquerda, são valores negativos. Então, se eu pegar o menos 1, o y vai ter que ser negativo. Se eu pegar o menos 2, y vai ter que ser negativo. Agora, se eu pegar o mais 2, o y necessariamente vai ter que ser positivo. Para este caso aqui, como eu havia dito, a gente tem uma função decrescente. Por quê? Porque o a ele é menos 1/4. Então, a nossa função está caindo, ela está decrescendo. Conforme eu diminuo o valor, conforme eu aumento o valor de x, eu diminuo o valor de y. Então, ó, se eu tenho aqui como zero da função justamente o valor de 80, isso quer dizer o quê? Que conforme eu aumento o valor de x, eu vou estar diminuindo, tá? Eu vou estar diminuindo o valor de y. Então, para cá vai ser negativo. Agora, olhando ao contrário, se eu pego o valor menores do que 80, se eu diminuo o valor de x, o que vai acontecer com o meu y? O meu y ele vai ter valores positivos, ele vai aumentar. Então, se eu diminuo o valor de x, eu aumento o valor de y. Se eu aumento o valor de x, eu diminuo o valor de y. Então, o que acontece com os sinais se a função é crescente e decrescente? Então, se ela é crescente, ela está decolando, o a vai ser positivo, e os valores depois do zero da função vão ser positivos, e antes do zero da função serão negativos. Se eu tenho uma função decrescente do qual ela está descendo, está caindo, os valores depois do zero da função, conforme eu for aumentando, vão ser negativos, e conforme eu vou diminuindo os valores do x após o zero da função, eu vou aumentando o valor de y. Tá? Então, é esse mais ou menos aí o estudo dos sinais que vocês podem ter em mente. Certo, gente? Então, é mais ou menos isso que a gente tem na aula de hoje. Essa é a ideia que nós temos, que é justamente uma função polinomial do primeiro grau. Então, essa função polinomial do primeiro grau, ela requer esse tipo de detalhezinhos, como é que a gente acha. Mas, basicamente, a gente sempre vai cair numa equação de primeiro grau. Então, quando a gente tem que resolver uma função polinomial do primeiro grau, a gente sempre vai ter que recorrer a esse recurso que é a equação de primeiro grau. Então, o que a gente sabe? Que o b é o coeficiente linear, que o a é o coeficiente angular, o coeficiente onde a reta vai ficar inclinada, a gente vai saber vai ficar mais ou menos inclinada. A gente também sabe que esse coeficiente angular, ele vai nos dizer se a reta é crescente, se ela sobe conforme aumenta o valor de x, ou se ela decresce conforme aumenta o valor de x. Tá? Então, é mais ou menos essa ideia que nós temos que ter. Para achar o coeficiente linear, a gente põe x igual a zero. E para achar o zero da função, a gente põe o y igual a zero. Então, basicamente, é toda essa ideia que vocês têm que ter. Função, se ela é crescente, se ela é decrescente, achar o zero da função e achar o coeficiente linear. Para montar um gráfico, a gente basicamente precisa de 2 pontos. A gente precisa do b e precisa achar o zero da função. Achando o b e o zero da função, a gente consegue construir qualquer outra função, tá? Então, gente, é mais ou menos essa ideia que a gente vai ter na aula de hoje, certo? Tem os exercícios que vocês têm feitos, vocês já sabem aí. Estudem, fiquem em casa e até a próxima.